Voltando agora para... A gente estava conversando aqui informalmente antes, eu dizendo para você da importância hoje do gerenciamento de risco, né? Eu digo que, assim, em transportadora, você tem duas coisas que quebra a transportadora. É até engraçado falar isso, né? A transportadora não quebra por baixo volume. Eu nunca vi. A gente, na minha imersão lá, eu mostro lá uma relação de mais de 30 transportadoras gigantes aí, que quebraram com seus CDs, algumas, assim, muito clássicas, tipo Dom Vital, Ramos Ramos Transportes, Transporte, eu comprei agora algumas dessas recente, aí, né? né? A Ramos agora, recentemente. E elas não quebram, não quebram. Eu falo, gente, eu bato isso direto, não quebra com galpão vazio. Transportadora quebra com galpão cheio. É louco Sim. isso, né? Porque às vezes a pessoa abre um restaurante, ele quebra Porque não tem cliente, porque né? não tem cliente lá na mesa comeu e aí o custo fixo está lá em cima. Não, o transportador é o contrário. É muito fácil você gerar volume se você não tiver uma consciência plena Uma gestão do custo mesmo, do assim, dos custo, detalhes. exatamente. Porque são detalhes. Um dia um cliente falou uma coisa pra mim que ficou marcada, Herbert. Eu visitando lá, ele conversando sobre N assuntos, aí ele pegou e falou assim, não, Jaqueline, é porque tem cliente que não vale o estresse. Não vale o spread. Aí eu falei pra Essa ele, frase eu nunca vi. aí eu falei pra ele assim, por quê? Você tem o custo por cliente por estresse? Ele até dá fita. Eu sei quanto cada cliente meu gasta de fita. E aí eu voltei com aquela questão no... Falei assim, gente, é uma coisa que às vezes a gente não faz conta. Eu, por exemplo, pago um valor de estresse muito alto. E aí eu falei, olha, E não isso... controla, né? E não controlo. Você Então, não sabe a pra onde tá partir indo. dessa fala dele, eu falei, olha, eu tenho que ficar de olho nisso. Então, assim, por isso que eu tô muito ansiosa para sua imersão, porque é o principal fator desde 2024 que eu tenho olhado com bastante, bem a fundo. Você recebe muita carga paletizada? Para ter que guardar Eu palete de faço cliente? muito picking, né? Então, eu faço muita Pois é, você separação da recebe muita indústria. carga Recebo do paletizada para cliente. depois ter que devolver palete? Eu tenho um cliente, muito, e tenho um cliente, inclusive, que eu faço unitização de volumes. Eu pego a caixa mãe dele, separo o volume ali, de Um cápsulazinha. picking mesmo. Um pique, assim, daquele de Uau, você fazer faz dentro da esse... indústria. Faço em Brasília. Uau, que interessante. Eu também fazia isso. É difícil, hein? É muito Você difícil. tem que ter software porque se você perder ali o seu custo de perdas, né? Porque o pessoal não tem essa noção, né, Jaqueline? Mas eu sempre falo o seguinte: de maneira geral, transporte dificilmente ultrapassa 3, 4% do valor da mercadoria embarcada. Com raras exceções, concorda Sim, comigo? com raras exceções. Com raras exceções. De maneira geral, é 1%, 2%. Uhum. Então, você imagina o seguinte, eu sempre falo o seguinte, é uma conta injusta. Porque imagina uma mercadoria de 100 mil, se você tem 2%, você tem 20 de frete. Uhum. Mas você é responsável pelos mil. Vamos falar assim, eu tenho 20 reais de frete com R$ 1.000 de mercadoria. Eu estou recebendo 20 para ter responsabilidade sobre 1.000. Isso. Mas às vezes você tá com frete de R$ 300 com responsabilidade de 100 mil. E aquela caixa de 100 mil sumiu. Você tem que pagar. E aí a seguradora vai se isentar, porque se você não tiver toda uma narrativa, todo um processo, toda Todo a PGR, complexidade, né? Então, assim, por isso que eu entrei aqui nessa esfera, né, do gerenciamento disso. Porque uma das coisas que eu, nessas imersões, não são imersões, mas eu tenho conversado já há mais de um ano, vindo reatualizando, né, conversando, e não mudaram-se os problemas, só mudaram-se os valores dos problemas, mas os problemas são os mesmos. Acho que posso dizer que acrescentou mais, que agora você tem que ter... Cada dia acrescenta mais. A legislação é muito pesada pra gente que é transportador no Brasil. Muito, né? Muito pesada. Eu já sentia isso há 5 anos atrás e eu tenho escutado isso, que piorou. A NTT fechou alguns cercos aí, jogaram mais responsabilidade. Pedágio, então tudo você tem que ter aquela responsabilidade. Que antes você tinha, mas agora você tem multa se você não tiver. Não cumprir. Então você concorda, assim, eu tenho visto muito assim, o transportador ainda tem alguns transportadores que acham que o gerenciamento de risco é o satélite do caminhão. Isso é muito importante. Eu igual você falou, são duas coisas que quebra transportador. É o preço inadequado e aconteceu um acidente. Você perde vidas, que é uma coisa que não tem, né, não tem valor, é inestimável. Você cair num manancial, ir num rio. Então, assim, isso é uma coisa que eu cuido com muita atenção na minha empresa. Você, assim, falando de Jaqueline, você veio da área comercial, você vendia, você é dinâmica disso aí. Você, hoje, como dentro da sua companhia, você hoje tem um número, assim, que você não abre mão para o GR, não para o seguro, mas você precifica um gerenciamento de risco ali percentualmente, além do... Um gris, o famoso gris, exatamente. Sim. Eu precifico no... Mesmo que o cliente ali não queira o valor final ali, você consegue
emplacar isso em absolutamente todos? Depende muito da conta, mas assim, quase todos. Porque é muito importante. Hoje, Herbert, eu sou preocupada com tudo. Então, assim, na minha empresa, todos os funcionários, não só os motoristas, têm seguro de vida. Então, assim, essa questão do Bacana. PGR, eu cumpro bem certinho, que é uma coisa que me preocupa muito. De dar uma atenção para isso. Não, eu falo com os motoristas para eles a gente olha a questão do que ele tá rodando na estrada, não é para cumprir. Tá com sono, pode ter um negócio mais urgente possível. Sua vida é a coisa mais urgente. Olha que bacana. Para e vai dormir. Sim. Para e vai dormir. Eu falo sempre, porque é a pessoa e um ativo que Sim, tá ele muito vai caro. jantar o quê? A carga pode atrasar um dia, dois, Isso, três, mas a tá vida chique, não. né? A Isso. vida não. A vida não. A vida não. Eu te falei, eu entrei nessa esfera do gerenciamento de risco, porque a maioria absoluta das transportadoras, principalmente as de cargas e lotações, não dão muita atenção para isso. E é um fator que quebra. Nós tivemos agora, eu falei isso no outro podcast, vou repetir, porque agora já tem um fechamento, né? Aquele acidente recentemente que teve em Vitória, que ceifaram quase 40 vidas. Sim. Você chegou a ver Tristeza, vi, sim. chegou aos seus ouvidos como que estava o motorista? Não. O motorista estava com cocaína, outros psicotrópicos, andando acima da velocidade permitida e estava com a carteira não vencida. Ele estava bloqueado por pontos na carteira. Assim, quebrou a transportadora. Com certeza. Quebrou. Assim, não tem jeito. Não tem como. Uma situação dessa, assim, a não ser que o dono da transportadora realmente tenha um patrimônio muito gigante para conseguir ceifar. Então, assim, eu gosto desse exemplo clássico aí, recente, porque quando você menos espera, acontecem. Eu tive um caso que nós transportávamos há 10 anos atrás para uma grande operadora logística do país, do mundo. Essa operadora opera no mundo. E eles trabalhavam com tênis da Nike. Certo. E também televisores da Samsung. Não preciso nem te contar o que aconteceu, né? Um belo dia, uma bela noite, uma sexta-feira, entraram no CD de São Paulo e levaram 7 carretas. Meu Deus. 7 carretas. Mas Deus é bom. Assim, graças a Deus, estávamos com todos os atuadores obrigatórios para aquela situação, mas não adiantou nada. Levaram e aí a seguradora desse operador logístico honrou com essa operação. Mas por que a gente conseguiu se livrar? Porque nós estávamos com os atuadores necessários para aquele evento. Então, nós tínhamos a edícula, não, esqueci o nome aqui, aquele que tem um portão que fecha, o outro abre. Enfim, não vem ao caso aqui. Mas, enfim, estávamos com todos os atuadores, câmeras sendo monitoradas à distância, alarme disso, alarme daquilo, botão de pânico. Existia tudo. Cumpriu tudo, né? Cumpriu todos os requisitos aí nesse caso. Então, eu digo o seguinte, se você é transportador, está ouvindo aqui, e se nunca aconteceu algo com você, olha, cuidado, porque é normal. Vai acontecer, não é que é uma coisa assim que a gente está jogando praga. É porque faz parte. É inerente do negócio. É inerente do negócio. Então, você tem que estar preparado. Então, por isso que eu digo que assim, aí eu volto aqui na precificação. De maneira geral, de 5 a 15% do seu faturamento é gerenciamento de risco. Se você realmente levar a preventiva de forma séria. Você me assustou agora com esse número. Na minha imersão, é que depende do perfil. Quando eu falo 15%, por exemplo, quem está ali ligado ao farmacêutico, puro sangue, ou mercadorias de altíssimo valor agregado, que ele gasta muito com escolta, gasta muito com muitos atuadores. Mas as mais simples, eu posso te garantir que 5% do seu faturamento... Porque é muito interessante isso. Quando eu comecei a criar essa sigla lá na transportadora do ponto de vista da saída de despesas, né? Então, a gente criou lá gerenciamento de risco. Então, a gente começou a compilar tudo que a gente realmente investia. Por exemplo, eu estou trocando câmeras do CD. Isso é gerenciamento de risco. Sim. Eu estou ampliando o CD. Eu estou copiando... eu tenho uma guarita 24 horas. Por que eu tenho que ter guarita 24 horas? Tudo faz parte, né? Isso é gerenciamento de risco. Porque eu preciso ter aquela guarita 24 horas com guarda armado, por exemplo. E aí isso tudo vai compilando. Então, quando você começa a separar essas contas, você vai ver que é o seguinte, se você não estiver cobrando isso lá na sua tarifa, você pode ter certeza que do lado de cada despesa está saindo. Ou, se não estiver saindo, você está sendo, de certa maneira, relapsa. No sentido, não propositalmente falando, mas você eventualmente não está acompanhando esse dinamismo
com essa preventiva, entendeu? Então, eu Entendi. gosto muito de falar desse tema porque quando eu olho todas as transportadoras que quebraram, de maneira geral, ou aconteceu por um acidente, por uma situação de um roubo astronômico e que ceifou a vida da transportadora, ou porque começou a vender barato demais e aí enche galpão e quebra. Assim, ó, dificilmente transportadora quebra Por outros motivos, né? por outros motivos. Mas aí você vai ver na imersão lá que você, ó, Mas- já tá garantida